Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 17, 20 ao 26. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho aqui, né, é o clímax, o ponto alto da oração sacerdotal de Jesus. Veja, ele começa rezando pelos discípulos, pedindo ao Pai pelos discípulos, e agora ele estende, né? Ele fala não somente por eles, pelos discípulos, mas por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, Jesus já está rezando por cada um de nós, por todos os cristãos futuros. Olha como é o coração de Jesus, como é a visão de Jesus, né? E ele pede o quê? Ele direciona essa oração de que forma, Jesus? Falando ao Pai, conversando com o Pai, ele pede pela unidade. Né? Ele pede principalmente pela unidade daqueles que hão de crer, né? E revela, então, que todos nós, nessa unidade, possamos experimentar o amor divino. Ele diz, para que onde eu esteja, estejam também eles. Jesus está no céu, mas está conosco, caminha conosco. E onde ele se manifesta? Como ele disse em outra passagem, onde dois ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles. Ou seja, onde há unidade, onde as pessoas se reúnem pelo nome, no nome de Jesus, para celebrar o seu nome, para conversar sobre o seu ensinamento, Jesus se manifesta. E aí ele diz para que eles estejam onde eu estou, ou seja, aqueles que não estão na unidade, para que venham também. Se você não está, se eu não estou, se estou afastado, ele convida para que venha. Onde há unidade em torno do nome de Jesus, onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, ele está. E ali nós experimentamos o amor de Deus. Então, essa oração, Jesus pedindo por nós, e esse propósito da unidade, ele tem também um outro aspecto que ele fala, que é o testemunho ao mundo. Porque Jesus em nenhum momento falou que nós devemos ou podemos ou somos iguais. Nós somos todos amados por Deus. Ele teve discípulos que eram todos diferentes no temperamento, no jeito de ser, na história, fisicamente, biologicamente, intelectualmente e psicologicamente. Da mesma forma, ele pede a unidade e não a uniformidade. Então, a unidade dos cristãos, a nossa unidade, o nosso respeito, o nosso amor mútuo, é um testemunho do amor de Deus ao mundo. É para mostrar ao mundo que Deus existe, que Deus nos ama e que Ele nos fez para caminharmos juntos. E não para pisarmos uns sobre os outros, para maltratarmos uns aos outros, para ignorarmos uns aos outros, para machucarmos aos outros. Não, mas para viver em harmonia, para viver em respeito, para viver em fraternidade e unidade. E ele fala a respeito da glória e do amor dele. Jesus revela então que a glória que o Pai lhe deu é compartilhada conosco. Né? E essa glória que ele expressa, esse desejo aí que todos creiam, que estejam com ele para contemplar a sua glória. Né? Então, essa glória de Jesus é tornar o Pai conhecido, é manifestar o seu amor na nossa unidade, na nossa fraternidade, naquilo que Deus, né, no amor de Deus que habita entre nós e o próprio Cristo que está entre nós, que permanece entre nós. Sintetizando tudo, né? A palavra-chave, me parece, além dessa intenção, além dessa beleza que é Jesus pedindo por nós, pelos cristãos, pelas pessoas de todos os tempos, a palavra-chave é unidade. Na unidade, permanecendo unidos no nome de Cristo e nós em torno dele,
O amor de Deus vai se manifestar, nós caminharemos com Ele, contemplaremos a sua glória, viveremos a sua glória e manifestaremos também o nome de Cristo, o nome de Deus, o amor de Deus ao mundo, nessa unidade, nesse caminhar juntos. Ele não especifica aqui, mas nós sabemos, com as nossas diferenças, com as nossas limitações, então é preciso que essa unidade, que esse pedido, que essa oração de Jesus, que ela seja colocada numa prateleira acima aí de todos os nossos problemas, das nossas limitações, dos nossos preconceitos com os irmãos e irmãs. E possamos então manifestar ao mundo esse amor de Deus através da nossa comunhão, da nossa caminhada em unidade, nessa vida e para o céu. Deus abençoe e ilumine você neste dia e em todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.